Boa noite, queridos amigos. Que Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade, esteja conosco nesta noite, nos iluminando, nos protegendo e nos intuindo com muita luz e muita paz. Hoje, 6 de setembro de 2025, véspera de 7 de setembro, uma data de muito patriotismo, de muita felicidade, e que sejamos sempre otimistas para dias melhores em nossas vidas, orando, pedindo e vibrando pelo nosso querido Brasil, pelo nosso planeta Terra, pelas nossas crianças. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Capítulo 9. Nossa Maria Aparecida, boa noite, querida. Nossa live é pelo CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, do livro Mundo Regenerado, da Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Capítulo 9, alegra-te sempre. Isso é uma convicção que nós não podemos desistir nunca. Como dizia Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, tudo passa. Tenhamos coragem, fé e perseverança. Dias melhores virão. E é essa ideia que nós temos que perseverar sempre nessa direção, porque Jesus está sempre no leme e Ele, mestre, modelo e guia do nosso planeta. Ninguém vai ao Pai se não for através dos seus ensinamentos. Quando estejas diante dos triunfadores terrestres, aqueles que são laureados pela glória momentânea e galardoados pelos recursos financeiros, da mídia, do aplauso, da inteligência, mantém-te feliz com os seus sorrisos, auxiliando-os na alegria que os invade. Nós precisamos ser felizes com as coisas simples. Tem um pé de amora aqui em casa, e aquela seca, e comecei a pôr a mangueira e deixar molhar. Não tinha nem folha, mas com o outono chegando e são os meses que as folhas caem, né? Que você acaba de varrer, você olha para trás, parece que você não varreu. Então, eu falei, será que vai secar? Pus a mangueira e deixei a água jorrar. Daí uma semana começou a aparecer as folhinhas. Eu fiquei bem desapercebido. Quando eu percebi, tinha folha e flores. E aí, depois da flor, vem o quê? O fruto. Mas carregou de amora. Os passarinhos vêm, aquela euforia. Eu olhei e falei, obrigado, meu Deus.
Uma coisa tão simples, mas que dá um prazer de ver aqueles pássaros alegres, cantando, contente e comendo aquela frutinha. Meu netinho Leonardo vem aqui, eu vou lá, mas come amora, que dá gosto de ver. Alguém pode falar, o Douglas acho que não está bem, mas são nessas coisas simples que a natureza mostra que podemos ser felizes, sim. Basta querer e enxergar nas coisas simples Deus presente em nossa vida. Em muitos casos, estão chegando à etapa anelada de uma existência assinalada por sofrimentos que ignoras e conseguiram disfarçar. Por quê? Esses sofrimentos, essas adversidades, esses obstáculos colocados no nosso dia a dia, é justamente para a nossa evolução e amadurecimento espiritual. Portanto, não reclames, tenha coragem, fé, peça a seu anjo da guarda força para superar essas adversidades, que depois da tempestade sempre vem a calmaria e a bonança. Temos que ter fé e paciência e fazer muito bem a nossa parte. Quem os veja no júbilo atual não pode atinar com o preço que lhe foi exigido nos dias passados, e tiveram que suportar sem desistir de viver. E é verdade. Então, esses obstáculos, essa adversidade, quando eu era jovem, Alex Cambeia, boa noite, meu irmão, adolescente, eu gostava muito de basquete. E eu morava próximo à quadra do hoje Vitor Maide, que na época era Sene de Bitinga. E eu almoçava rápido em casa, pulava o muro, porque meio-dia não tinha aula de educação física que a dona Jane dava para as meninas, e ia lá treinar arremesso. Mas treinava muito, tanto é que a pele era morena, o nego pensava que era de praia, mas era de ficar no sol da meio-dia treinando arremesso. O que aconteceu? Pois fui jogar basquete no time do colégio e eu acertava bastante a cesta. Era a cestinha do meu time. Jogava com o Paulinho, com Agenor Campos, já afinado, já está na espiritualidade maior. João Milanese, Paulo César Morim, João Batom. E as pessoas falavam para mim que eu tinha sorte, eu era largo, eles usavam esse termo. Mas ninguém via eu ali sozinho no sol da meio-dia treinando incansavelmente arremessos para chegar naquele índice de acerto. E assim é a nossa vida. Assim são os desafios que nós temos que encarar e fazer a nossa melhor parte, porque senão não cai do céu. Não existe sorte, existe merecimento pelas nossas ações. Então, vale a pena, mas é na transpiração e no suor. Não é ficar sentado pedindo que você vai conseguir, não. Grande número desses ases foi carregado de infâncias ao abandono, no desprezo, na miséria de toda a ordem. E superaram.
e persistiram, e foram pessoas que batalharam ao extremo e conseguiram vencer. Eles, porém, não se entregaram ao desalento, se submeteram-se a situações deploráveis e humilhantes para chamarem a atenção, mas não desistiram. Persistiram, persistiram e persistiram. E quem persiste sai vitorioso, esperando a hora chegar da sua vitória. E assim é a vida no grande desafio que nós passamos. Vale a pena encarar e persistir. Tiveram os sentimentos do amor e da dignidade, amesquinhados e considerados desprezíveis, resolveram não desistir. E é isso que os vitoriosos sempre fazem, não desistam. Conversando com a dona Valdeirês hoje, a gente tem felicidade, porque ela falou, o pai era marceneiro, era uma pessoa simples, mas num bico de luz ficava lendo o evangelho com ela no colo. Naquele momento de carinho, imagina que energia e que positividade que drenava para ela. E meu pai também. Meu pai foi uma pessoa dura, porque ele era uma pessoa que gostava de uma educação, de respeito, mas ele era amoroso. Ele abraçava e falava, filho, eu sou o seu melhor amigo. Um dia que você tiver problema, é comigo que você se abre. E graças a Deus, deu certo. Por isso que com os meus filhos também segui a mesma filosofia e graças a Deus estou tendo a felicidade de receber pessoas do bem, cumpridores do dever. Aqui em Ibitinga, meu filho Igor, doutor Igor Tramontina, já não sou mais o doutor Douglas, sou o pai do doutor Igor, e isso me orgulha muito. Minha querida companheira Vânia, hoje foi auxiliá-lo no consultório ele foi fazer uma cirurgia de terceiro molar, o famoso dente do siso. Ela falou para mim, bem, o Igor é um cirurgião dentista de escola, tem a mão leve, conversa, educado, faz as coisas que um terceiro molar, que antes era uma dificuldade, remove com facilidade. E com isso o pós-operatório é menos traumático. Então, o outro mais novo está lá em Santa Catarina, engenheiro têxtil, nos proporcionando uma netinha e outra a caminho, já mudou de 2 empresas, subindo cada vez mais de cargo, sendo muito elogiado, fazem uma avaliação no fim do ano e tem uma aceitação de 96%, desde jardineiros mais simples até a alta chefia da empresa. Então, para um pai e para uma mãe, é essa que é a felicidade que nós estamos vivenciando. Lúcio Toledo, meu grande amigo, boa noite. Então, a vida é assim, a gente tem que fazer bem a nossa parte. E por consequência, o retorno vem. Não precisa ficar implorando, não. Mas façamos bem a nossa
parte. Sônia Bueno, querida amiga de Ideal Espírita, boa noite. Não ganharam um lugar ao sol em razão dos débitos doutrora, mas trouxeram sonhos que passaram como pesadelos infelizes, cruéis. Porque às vezes no nosso passado nós tivemos equívocos grandes. Então a conta chega. Às vezes a gente passa por um dissabor que você fala, mas eu não mereço. Você não deve pensar, eu não mereço. Porque se você está passando, você semeou e está colhendo. Deus é infinitamente bom e também é justo. Então, se hoje estamos melhorados e estamos passando por momentos infelizes, são débitos do passado que temos que resgatar. Façamos da melhor maneira, que com isso a coisa flui. Como eu falava para nós, faça o amigo espiritual, o seu cruzeiro, faz o bem que você ganha bônus, pois quando chega do lado de lá, isso te ajuda. Então, vamos nesse caminho aí que eu acho que é o melhor, viu, gente? Não poucas vezes se permitiram situações e comportamentos degradantes para poderem adentrar-se no grupo dos poderosos e serem vistos. As pessoas fazem de tudo, né, para poder conseguir um lugar no sol. O êxito chegou-lhes como um fruto ainda amargo, a fim de que se puderem recuperar para servir, porque nós nascemos para servir e não para ser servidos. E às vezes as pessoas ainda não absorveram esse conceito. Francisco de Assis, naquela memorável oração dele, nos disse, é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo, desencarnando, que nascemos para a vida eterna, porque a verdadeira vida é a espiritual. Estamos de passagem, isso aqui é um lapso do tempo. Somos espíritos milenares, acreditem, nascemos simples e ignorantes e hoje já estamos num estágio, embora ainda numa infância maior, mas já temos consciência de muita coisa. Por isso que a gente tem que refletir e agir da melhor maneira. A beleza, a galhardia, o destaque que se encontram no tapete vermelho da glória foram os mesmos requisitos que o tornarem indigno sob as circunstâncias vigentes entre os poderosos sem escrúpulos. Então, ainda eu conversando com a Sônia Bueno esses dias lá no centro, e ainda ela falou, Douglas, acho que ainda é melhor ser pobre a ser rico, porque as oportunidades para os equívocos são muito grandes. Quanto mais tem, a pessoa mais quer ter e esquece dos menos favorecidos. Quando não tem, você tem que encarar aquela dificuldade e fazer a sua melhor. E é isso que às vezes o que menos tem é o que mais ajuda os menos favorecidos. Isso é grandiosidade de coração. É isso que faz a gente crescer e elevarmos espiritualmente. A religiosidade é muito importante hoje na nossa vida, porque a gente tem que prestar conta para o Pai, para Deus, por quê
ceitil por ceitil que nós fizermos de bom ou de mal, a conta chegará para a gente. De preferência, vamos no caminho do bem, da paz e da luz, que a conta é melhor para ser agraciado do que quando a gente comete os equívocos. Agora que alcançaram o pódio, estão marcados por os males psicológicos e dramas emocionais que os tornam indiferentes aos padecimentos dos outros, ou que são obrigados a criar uma dupla existência, ocultando a sua sombra perversa e dorida. Então é isso, a pessoa passou por momentos muito difíceis, que para chegar onde chegou, só ele sabe. Vira a página, o que passou, passado é passado. Temos que vivenciar o nosso presente para que o nosso futuro seja muito bem glorioso. Então esqueça, não fique com aquele ranço na cabeça, no pensamento, com ondas mentais pessimistas, negativas. Isso só vai atrapalhar o seu direcionar. Vivencie o presente que você superou. Porque tem crianças que nós não sabemos o que o padrasto, a madrasta fez. E isso é um trauma realmente. Mas hoje existem psicólogos que amenizam e a pessoa segura na mão de Deus e bola para frente, que atrás vem gente. Eles conhecem esses caminhos e, se por acaso não possuem estrutura moral, deixam-se consumir pelos prazeres absurdos, caminhando no escuro do passado e se perdem. Isso que nós não devemos nos entregar para esse caminho obscuro, porque Deus nos dá a luz justamente para a gente absorver essa essência divina que todos nós temos e elevarmos para cada vez ela dilatar em nossos corações, porque onde existe luz, não existe trevas. E a inferioridade, os espíritos inferiores têm dificuldade de se aproximar da gente e fazer nos intuir com pensamentos errados que depois iremos nos arrepender por ter feito aquilo. Asterisco, desse modo, não os invejes, nunca invejes ninguém. Chico Xavier dizia que a inveja é uma energia deletérica, são fardos pesados que a gente coloca em nossa mente. A gente tem que ser feliz com o que nós somos e procurar dar o máximo para a gente ser alguém no caminho do bem, da paz e da luz. É isso que nos tornará dignificante a nossa caminhada. Meu pai sempre falava para mim e para o meu irmão, e depois para meus outros irmãos, que vieram depois de 16 de mim. Sejam pessoas do bem, entre nos lugares de cabeça erguida, não por orgulho e vaidade, mas por dever cumprido. E saia sempre pela porta da frente, deixando ela aberta por um dia que você precisar voltar, você tem essa facilidade. E graças a Deus, por onde passei, foi assim que aconteceu. Mas fazia bem a nossa parte.
Dei aula em Barretos 33 anos. E outro dia eu queria, pai, mãe, professor, gostaria de ter essa experiência, mas não tinha formação nenhuma. E acabei substituindo um amigo, indo dar aula e ficando 33 anos. No final, porque eu dava aula de sexta-feira, era uma coisa que eu gostava. A pessoa que era meu parceiro lá, que já está na pátria espiritual, o apelido dele era Beca, professor Paulo Roberto dos Santos Pinto, que eu tenho um apreço, um carinho, que nós fizemos uma parceria muito boa lá. E pra gente era um relax da semana, na sexta nos encontrar e dar aula. Incomodava até a felicidade nossa. A gente estava sempre sorrindo, sempre brincando, tratava daquelas crianças, fizemos casos maravilhosos com aparelhinho removível, mas era a espiritualidade que a gente emprestava à mão e eles tratavam aquelas crianças carentes. O dia que eu percebi que aquilo, eu estava indo triste para dar aula, demorou 3 anos para eu tomar atitude. Mas eu falei, eu vou parar. Mas vim aqui, será que você não vai se arrepender, né? E em 2019 eu parei. Eu tirei um fardo, porque já não era mais a felicidade que eu tinha de ir para lá para poder ensinar e ser professor. Quando eu parei, foi um fardo que eu tirei das minhas costas. E essa semana, a minha esposa também parou de trabalhar na rede pública como dentista. Estava cansando, já não tinha aquela vontade de fazer. Trabalhava, fazia bem a parte dela, tratando com carinho, com amor, as pessoas carentes que iam lá por seu atendimento. Mas achou que estava na hora de parar. Então, a vida são ciclos. E como diz a minha querida amiga e professora Dona Valderez Lopes de Godóis, vira a página e segura na mão de Deus e vai, bola para frente, que atrás vem gente. E a vida são ciclos que a gente tem que ir vencendo e sempre com felicidade, com amor, fazendo ao outro que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. E assim vamos tocando a vida. A tua admiração pelas suas conquistas transforma-se em estímulos para cresceres e chegares à meta da tua existência. Ó, palavrinha mágica. Sua existência digna. Coloquemos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos com a consciência tranquila. É isso que é importante na nossa vida. Todos os indivíduos, por mais brilhantes, têm a sua sombra, o seu lado escuro, que tudo faz para ocultar. Não escatifundes as veredas por onde transitaram, respeitando-os nas suas dificuldades e imposições. Então é isso, nós não podemos descontar às vezes a nossa infelicidade nos outros. Façamos bem a nossa parte, ajudamos a todo mundo que podemos e bola para frente. É isso que é a nossa meta aqui hoje encarnado nesse maravilhoso planeta Terra. Somos espíritos imperfeitos, temos os nossos defeitos, mas precisamos cada vez mais
diminuir essas nossas imperfeições, melhorando, sendo hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. Essa é a nossa obrigação aqui, nós encarnados nesse magnífico planeta Terra. Assim sendo, não invejes nunca a gloriosa situação em que outro se encontra. Faça a sua parte, faça a sua trajetória, busque a sua luz, mas não perca tempo invejando o outro que conseguiu, com a sua determinação, vencer. Que isso seja estímulo para você cada vez mais seguir nesse caminho e também ser vitorioso. Mas não invejes quem conseguiu, porque o mérito é dele e você vai cumprir a sua parte para ter o seu mérito também. A inveja, como eu falei, o Chico fala que é uma energia deletéria, que atrasa a gente, que traz minhoca na cabeça. Não devemos investir nessa direção, não. A inveja é veneno interior e onda magnética carregada de vibrações destruidoras. Por isso que nós não devemos ter inveja de ninguém. Vamos ser nós mesmos e conquistar as nossas metas. Expressa mesquinhez de quem a cultiva e infelicidade interior por onde se encontrar em fase secundária de evolução. Ela traz a nossa evolução, o nosso amadurecimento espiritual. Por isso não devemos investir na inveja, não. Vamos investir no nosso trabalho, na nossa dignidade e superar as nossas adversidades, porque elas são colocadas no nosso caminho para justamente nós superarmos e vencermos, e crescermos e evoluirmos. E a nossa centelha divina aumentar durante a nossa trajetória. E onde tem luz, as trevas não conseguem se aproximar. Ademais, é recurso mental e emocional manipulado por espíritos inferiores que atormentam aquele que a experiencia como o outro a quem dirige a energia deletérica. Então, precisamos orar e vigiar. Quando vem minhoquinha, oração, peça ajuda ao seu anjo da guarda. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E mude o pensamento e a vibração. Ante a conquista de alguém que te fascina e estimula-te a crescer e superar desafios, sem mancomunações com os esquemas da desonra e do crime. Fica alegre diante da demonstração de que também poderás conseguir o melhor se perseverares com entusiasmo e ação correta. Mas não te desvie do caminho do bem, da luz, fazendo coisas escusas para você levar vantagem financeira. Não vale a pena, sabe por quê? A conta chega um dia e a hora que chega, você quer tirar o corpo fora porque você acha que não merece. E se você se desviou desse caminho do bem e da luz, você não pode reclamar não,
porque a conta chega, tarda, mas chega, beleza? Por isso, devemos refletir primeiro para depois agir. A chance de nos equivocarmos diminui muito. Provavelmente não serás aceito a princípio, no entanto, se insistires no crescimento intelecto-moral, serás distinguido pelas qualidades inegáveis de que serás portador. Por mais se procure impedir a luz solar de alcançar a Terra, ela continuará insistindo. Em dias nublados, no começo ela não consegue atingir a Terra, mas vai tendo frestinha, luz solar vai passando e ela ilumina o planeta. E é uma energia maravilhosa que nós devemos tomar, porque vitamina D a gente consegue de graça pela energia solar. E lembram, a maior maneira de evitar a Covid na época da pandemia? Vitamina D3. A vitamina que aumenta a nossa imunidade e você estaria mais imunizado para não pegar a Covid. Beleza? Ponha luz na sua cabeça, na sua vida, e a sua vida melhorará muito. Beleza? Essa energia solar é uma energia magnífica e de graça. É Deus que nos dá todo dia, se não tiver nublado. E agora nós estamos tentando para nublar, para vir uma chuva, para melhorar um pouco esse ar com umidade muito baixa, né? Cada qual vale o que é e não o que se supõe. Cada um segundo as tuas obras. Você pode enganar o povo por um certo período, mas a vida inteira você não engana. Cada qual vale o que é e não o que se supõe. Beleza? A história narra extraordinárias existências de mulheres e homens que foram achincalhados, não deram o seu devido valor, perseguidos e sem nenhuma possibilidade de vencer os abismos que defrontaram. Tornaram-se heróis e verdadeiros herdeiros de Deus em todos os seus empreendimentos. Então, a luz da pessoa incomoda os outros. E às vezes elas são motivos de críticas, às vezes inverídicas por causa da inveja. Mas o importante é você, quando tem a certeza que você está no caminho certo, é não desviar da rota e deixar o seu legado, porque quando você partir, as pessoas vão falar, ele tinha razão. Meu pai conversava e ele, pois que ele leu o livro dos Espíritos, ele descobriu todas as interrogações que ele perguntava para os líderes de outras igrejas e não tinha resposta, que ele ficou muito entusiasta com ela. Então ele semeava e falava, mesmo que a pessoa às vezes não dava muito crédito, ele jogava a sementinha. E depois que ele partiu, algumas pessoas me relataram que falaram, olha, eu conversei algumas vezes com o teu pai, mas ele me falou coisas tão importantes que me ajudaram tanto
para frente, que eu tenho ele no meu coração com muita alegria de ter vivido alguns momentos com ele. Então, isso que é importante, é esse legado da gente deixar quando a gente partir. E esse legado a gente deixa quando a gente faz bem a nossa parte. É isso que é importante, que vale a pena. A humanidade, porém, necessitou deles e, no seu momento, ei-los presente para mudar o rumo do progresso. Porque eles são enviados de Deus justamente para fazer o planeta evoluir, ter umas luzes maiores. Subestimados, fizeram-se conquistadores e heróis, apóstolos e sábios, despreocupados com aceitação ou não, porque eles tinham a convicção do que estavam fazendo, do seu valor, mas consciente do ministério que vieram exercer. Exemplo disso, Chico Xavier. A humildade e o amor e a dedicação com os menos favorecidos vivenciou entre nós 92 anos, quando partiu, e queria partir num dia que não fosse endeusado, e foi justamente na data que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, estava todo mundo comemorando, ele partiu tranquilo, sereno, mas com a consciência do dever cumprido. Ai, que maravilha! É isso que nós temos que cada vez mais nos preparar, de ter essa consciência. Estamos cumprindo bem o nosso dever? Por isso a questão 919 dos Espíritos, que Santo Agostinho nos alertou: conheça a si mesmo. Ao pôr a cabecinha no travesseiro, vê se o seu dia você fez o que você gostaria de fazer e fez para o próximo o que gostaria que o próximo fizesse a você. Que você não tenha feito nenhuma feiura para um irmão seu. Que você conseguiu colaborar com todo mundo que te procurou. Se você tem alguma coisa que você acha que você não fez bem, você tem outro dia para se reportar com o irmão e pedir desculpa ou fazer o que você deveria ter feito. E ao levantarmos, acordarmos, que já é um motivo de júbilo e de agradecimento, agradecemos a Deus pela boa noite de sono e que tenhamos um dia cumprindo bem a nossa missão e fazendo o melhor que esteja a nosso dispor. Essa aí é a nossa trajetória. Divaldo Pereira Franco, 98 anos, Mansão do Caminho, onde 643 pessoas ele adotou e pôs no seu nome. Chegou lá desnutrida, pobre, sem nenhum suporte, deu dignidade, escolaridade, deu amor, deu profissão e saiu de lá pronto para ser exemplo na sociedade. Olha quanto exemplo bom nós temos a seguir. E o dia que queremos imitar alguém, imitemos essas pessoas. Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, Gandhi conseguiu tirar a Índia do controle dos ingleses sem derramar uma gota de sangue, só na paz, só no exemplo e na conversa. É isso que nós devemos ter em mente e seguir em frente.
Gigantes com aparência minúscula promoveram a sociedade e vêm eliminando a desonra e os loucos objetivos dos inimigos do progresso e do bem. Porque tem pessoa que intelectualmente é acima da média, mas moralmente é totalmente sem controle e vê o estrago que faz no desenvolvimento do planeta. Hitler, uma pessoa inteligentíssima, usou para o mal, matou milhões de judeus. E olha aqui que teve tudo para fazer o bem e o melhor para o povo. Orgulhoso, só pensou nele e achando que a raça ariana era pura. Sendo que hoje nós vemos que outras raças que passam fome e têm uma musculatura invejável, ou seja, ele estava equivocado e muito. Assim, diante dos triunfantes, ora por eles e admira-os pela coragem e valor moral que tiveram para vencer as prisões sem grades dos lugares onde suportaram as marcas do fogo e prosseguiram até o final. Não desistiram, fizeram bem a sua parte. E são essas pessoas que nós temos que ter em mente como exemplo para que possamos seguir em frente nesse caminho da paz e da luz e do amor que Jesus nos ensinou. Os apóstolos de Jesus, que ele nos deixou depois de ser crucificado, prosseguiram com a sua mensagem. E hoje nós estamos vivenciando esse apostolado que Jesus nos trouxe e seus fiéis escudeiros continuaram dando luz ao nosso caminhar. E é isso que nós precisamos seguir a trajetória e nunca desistir, independente da situação que estivermos vivenciando. Temos Deus que nos ama, temos Jesus, mestre, modelo e guia, e falou que estaria com nós até os últimos caminhares. E temos essa confiança e façamos a nossa melhor caminhada, porque vale a pena. Eles estão a serviço da lei divina, construindo um mundo sempre melhor para si mesmo e a sociedade na qual se encontram. E é isso que nós temos que fazer. O nosso melhor para a nossa sociedade que estamos vivenciando. Por outro lado, não macule os que tombaram, por não terem tido forças para suportar a carga pesada da fama e as existências da nova situação complexa que devem vivenciar. Tem gente que não consegue suportar e tombam. Não vamos falar mal e achincoalhar, porque cada um segundo as suas obras. Façamos bem a nossa parte e, por consequência, o melhor virá. Não se permitiram contaminar pelo horror da peste do suborno, do mercantilismo, da indiferença moral dos seus cargos e encargos, sendo atropelados pelos voluptuosos que os esmagaram. A pessoa, quando está no poder, ela pensa que é para sempre. E tudo passa, como disse o Chico. Então, se hoje você está aqui em cima, amanhã você pode estar embaixo. Você esmagou alguém quando você estava em cima, quando você está embaixo,
Você passa e não consegue olhar no olho da pessoa. Então, não façamos aos outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente. Essa é a melhor máxima a seguir. Não venderam a alma a Satanás, a fim de permanecerem no falso brilho do Fausto enganador. Vive num mundo que não é realidade. Não podemos nos enganar, sejamos realistas. Tocamos bem a nossa trajetória. Importante, nunca te esqueças de que tudo é muito rápido no tempo terrestre e a gangorra das mudanças está sempre em movimento, elevando e rebaixando os que nelas se acolhem. Então hoje está por cima, amanhã está por baixo. Por isso, quando está com o poder na mão, não menospreze. Façam a sua melhor parte, mas sendo justo e correto. Quando estiveres por cima, preserva o equilíbrio, porque há outros te puxando a fim de tomarem o seu lugar. É o problema da inveja, né? Você é muito elogiado, a pessoa fala que você é uma pessoa do bem, da paz, o outro às vezes queria estar no seu lugar e ele começa às vezes a falar coisa que você não merece porque é em verdade, mas por inveja ele quer denegrir a sua imagem. Então, o importante é a gente fazer bem e o melhor a nossa parte. Cumpre, portanto, com o seu dever onde estejas e como te encontres. Faça a sua parte bem feita. Transitória é a glória terrestre, assim como é a desventura do mundo. Tudo passa. Tenhamos fé, confiança e determinação, porque o auxílio virá sempre. Quando estamos passando por momentos difíceis, parece que nunca mais vai terminar. Mas lembremos sempre que já passamos por dificuldade e superamos essa adversidade. Tenhamos fé, coragem e oração para pedir o auxílio. E quando menos detectarmos, passou. Confiança em Deus. Avança com consciência íntegra e sempre alegre. A Joana nos pede. Avança com a consciência íntegra e sempre alegre. Que a alegria contagia e estimula pensamentos positivos e edificantes. E ela finaliza assim com a gente. Em qualquer circunstância na qual estejas, lembra-te de que Jesus, que as experimentou diversas vezes, porém, jamais perdeu o roteiro para o reino dos céus. Mantém-te vinculado a ele e se do verbo feliz, SE com aceito circunflexo, ser feliz sempre. Que a paz de Jesus esteja inundando o nosso coração, a nossa mente, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Ele veio, exemplificou o amor e vivenciou para mostrar para todos nós que era possível. Foi testado sempre, em nenhum momento caiu em tentação. Era um espírito perfeito, mas que se sujeitou a passar por todas as adversidades que passou, para demonstrar para todos nós
que é viável superarmos adversidades, hoje, agora e sempre. Esse exemplo nós tivemos, por isso, tenhamos força de vontade, coragem e fé e oração no nosso dia a dia, que o auxílio virá sempre. Nunca te sobreestime no comportamento social, acreditando que está assinalando para o sucesso que te aguarda com facilidade. A Joana é muito querida e muito sábia, e passa esses ensinamentos para gente atinar e mudar, porque vale a pena. Eu esqueço de falar para vocês, mas é sempre bom, antes das nossas conversas ao sábado, colocar um copo d'água, porque depois, enquanto a gente está conversando, a espiritualidade derrama naquela água energias e remédios para a cura do que nós estamos precisando. Queridos, mais um encontro, mais um sábado, onde a minha euforia e a minha energia fica assim ao extremo. A satisfação esse sábado da gente bater esse papo, para mim, é jubilosa. Espero que a recíproca seja verdadeira também. E finalizo com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cairmos nas tentações mundanas da vida, mas livrar-nos de todos os males. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Que tenhamos um final de semana de muita luz, muita paz e muita felicidade. E uma semana que amanhã se inicia de esperança, fé e felicidade. Beijo no coração de todos. Até a semana que vem.